Chegou o momento de você tirar suas dúvidas no quadro Saúde. Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E quem está conosco aqui, Dr. Daniel, ortopedista, tudo bem? Como é que está? Tudo jóia, graças a Deus. Prazer em recebê-lo aqui no programa Piracicaba Agora. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Olha, estamos ao vivo, você vai poder tirar suas dúvidas, 2534-1234, você pode ligar, tirando as suas dúvidas. Vamos falar sobre lombalgia e também hérnia de disco, né? Quantas pessoas que não sofrem disso, né? Falar um pouquinho da hérnia de disco, doutor. Por que ocorre, né? Eu queria entender o que é a hérnia de disco e por que ela causa tanta dor. O que seria isso? Bom, primeiramente a gente tem que diferenciar, né, o quadro de uma lombalgia e de uma lombociatalgia. Geralmente a lombalgia é um caso mais prevalente, que a pessoa apresenta uma dor nas costas, não costuma irradiar para a perna. No caso, se a pessoa tem irradiação para a perna, a gente chama de lombociatalgia, que seria um sintoma radicular, de raiz. Por quê? Se a gente olhar, vamos olhar aqui, eu trouxe umas figurinhas aqui. Nossa coluna, ela se comporta como se fosse um tubo. Por dentro da coluna vão passar as estruturas neurais, principalmente os nervos. Passa por dentro. Passa por dentro, ela é um tubo. Tá? E entre cada vértebra, cada ossinho desse aqui, a gente vai ter um disco. Que é como se fosse um pequeno amortecedor. Que separa os ossos. Vai permitir uma mobilidade e ao mesmo tempo vai absorver a carga, certo? Correto. Acontece que com o envelhecimento, às vezes questões genéticas, ou pode ser até por um esforço brusco, nós podemos machucar esses discos aqui. No caso, vai causar uma lesão. Certo. E o conteúdo desse disco, se ele extravasar para trás, ele pode acabar comprimindo as estruturas neurais. Então, vai produzir uma inflamação no nervo e vai dar aquela dor característica que corre para a perna, que todo mundo fala. E aí você sente, uma dor geralmente lombar que irradia para a região, corre pela região das nádegas, do glúteo, desce até a sola do pé, pode causar queimação, dormência. E acho que é isso aí que dá mais medo nas pessoas, né? Mas, felizmente, a hérnia de disco com sintomas neurológicos, ela é pouco prevalente. A maioria não passa de uma dor nas costas, uma lombalgia, que é um caso mais leve, geralmente por falta de exercício, postura inadequada. Agora, então, é isso que eu queria que você explicasse para nós, né? Nós estamos ao vivo aqui, se você quiser participar conosco, 2534 é o quadro Saúde Agora, 2534-1234, pode ligar e fazer a pergunta para o doutor Daniel, ortopedista. Daniel, explica uma coisa para nós, né? Quando eu começo a sentir, a partir do momento que eu tenho não sei se pode ser classificado como um mau hábito, né? Quer dizer, eu fico muito curvado, eu durmo de mau jeito. Isso provoca o desgaste desse amortecedor que você falou? Ou é uma coisa natural mesmo? Há um desgaste natural mesmo se você tem uma... Infelizmente, a gente vai envelhecendo com o passar dos anos, né? E nossa coluna não pode deixar de ser igual. Como os nossos discos são as estruturas que recebem menos aporte sanguíneo, consequentemente são as primeiras estruturas que vão começar a envelhecer. E com esse envelhecimento, a gente vai perdendo o líquido desses discos, que é como se fosse uma gelatina, eles vão ficando mais rígidos, vão perdendo a altura e, consequentemente, nossa coluna também vai ficando mais rígida. Frequentemente, a pessoa queixa, às vezes, de algum estalido e percebe que com a idade não vai mais ter a mesma mobilidade. E isso é a causa também da pessoa começar a ficar... Isso arcada. É a causa também da pessoa ficar arcada, né? O pessoal chama muito de dorso curvo, a gente chama de dorso curvo senil. O pessoal mais leigo chama de corcunda da viúva, aquela senhora que começa a perder a altura. Se a gente acordar de manhã e medir a altura, pode ter certeza que de manhã você vai estar 1 ou 2 centímetros mais altos que no final do dia. Olha só. Geralmente por conta dessa desidratação dos discos e a ação da gravidade na nossa coluna, que vai achatando, vai levando a gente para baixo. E o envelhecimento também vai agravando. Você falou de postura, a gente não pode culpar só a postura e os maus hábitos.
Por quê? Todo mundo tem uma carga genética. Então, é um problema extremamente prevalente em famílias. A gente vê várias famílias que têm primo com hérnia de disco, prima, avó e... Hereditário mesmo. Tem muita influência hereditária. A gente fala que é multifatorial. Então, não é só um vilão. Tem vários vilões envolvidos, a parte genética, falta de exercício, obesidade, tabagismo. Esses são os vilões mais conhecidos aí para agravar a nossa saúde da coluna. Estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, 2534-1234. Tem pergunta chegando com a Maria, né, Maria? Vai lá. Tem sim, doutor. O Simão, ele está dizendo aqui que ele tem lordose. Ele tem 53 anos e ele quer saber se com a idade isso pode piorar e se tem que fazer algum tratamento. É interessante essa pergunta, porque todo mundo pergunta, eu tenho lordose, eu tenho cifose. A nossa coluna ela não é reta. Nossa coluna é como se fosse um S. Então, na parte lombar, nós precisamos ter uma certa cifose, que é essa curvatura para trás. Na nossa coluna dorsal, a coluna inclina para frente, que é a cifose. E lá em cima, no pescoço, volta a ter a lordose. Faz um S mesmo. O importante é o eixo estar bem equilibrado. A gente vai ter uma... Geralmente quem tem uma lordose boa, por incrível que pareça, tem menos dores nas costas. Olha só. Lógico, se a pessoa tiver algum problema genético, hereditário, um escorregamento de vértebra, pode ter uma hiperlordose e daí ser patológico. Mas a maioria, geralmente, é fisiológico, essas curvas aí, tá? A gente vai perguntar um pouquinho mais, né, sobre a questão da hérnia de disco, que é muito interessante. Tem também a lombalgia, também que a gente vai estar conversando para saber, né, se tem causas ou não. Mas você também pode participar ao vivo conosco, viu? 2534-1234 tem telefone. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? É o Flávio. Ô, Flávio, tudo bem? Qual o seu bairro? Eu estou aqui na Nova Piracicaba. Nova Piracicaba, o Flávio da Nova Piracicaba assistindo o programa. Um abraço aos moradores. Pois não, pode fazer a pergunta, o doutor Daniel está te ouvindo. Eu gostaria de saber se o choque na perna, assim, a hora que está deitado, descansando, se tem alguma relação com alguns problemas na coluna, e se precisa andar, se melhora. Essa é a minha pergunta. Tá certo, obrigado. Tá certo. É bem interessante essa pergunta, porque o que acontece? Geralmente o paciente acha que tudo que está doendo a perna, está queimando, está dando choque, o problema é da coluna. E, lógico, os problemas de hérnia de disco podem acontecer, mas às vezes a pessoa pode ter uma neuropatia, a gente fala que é uma doença do nervo, um diabetes, ou às vezes uma compressão do nervo na região do glúteo, na região do bumbum. Então a gente sempre orienta. Esses sintomas têm que ser investigados por um profissional, a gente tem que fazer um exame físico completo e tentar descobrir a causa, tá? Então, se você está com uma dor na perna, uma queimação, dificuldade de marcha, é importante procurar o profissional, que ele vai fazer aí um diagnóstico diferencial e orientar. Mas se não estiver te incomodando, você pode fazer suas caminhadas, tentar fazer um alongamento, que a gente fala que ficar parado é que não dá, né? Ficar parado é que vai agravar a dor, tá bom? Daniel, isso é muito importante, queria que você até orientasse todos nós essa questão do alongamento. Por vezes a gente não, no dia a dia a gente não faz alongamento, né? E ele é tão importante como a caminhada, por exemplo. Qual que é a função do alongamento na vida cotidiana aí do cidadão? Bom, na verdade a gente tem que ter um equilíbrio entre força e elasticidade, no caso o alongamento. Então, pessoas falam que se você for fazer uma força, fazer musculação, você não deve fazer muito alongamento antes, porque eventualmente você vai perder um pouco essa força. Mas para aquela pessoa que faz uma atividade recreativa, habitual, digamos que o alongamento vai ajudar a preparar as articulações para a sua atividade física. Vai dar um equilíbrio articular melhor e vai evitar, lógico, eventualmente alguma lesão, tá? Então é bem importante o alongamento para a prevenção das lesões e para a melhora da elasticidade, que também vai colaborar com a melhora da dor. Estamos ao vivo aqui, 2534-1234, 2534-1234, você pode ligar e participar conosco aqui. Hoje, né, o doutor Daniel
conosco aqui, ele que é ortopedista, estamos conversando sobre vários assuntos. O principal aí, né, falando sobre a nossa coluna, né? É correto falar em espinha? Eu tô com uma dor na espinha. O popular fala isso, tá com uma dor aqui na espinha e não consegue identificar certinho o que é. Espinha é um termo muito antigo, né? Mas na nossa visão médica, a gente usa o termo coluna lombar ou lombosacra, né? Mas, infelizmente, a gente está acostumado, o paciente vem falando, a gente já identifica bem esses termos, mas espinha acho que é só no peixe, né? Só no peixe mesmo. No peixe. Fala aí, Maria, diga lá. Doutora, a pergunta agora vem lá do Bairro Alto, a Paula, ela quer saber qual é a causa da lombalgia. Lombalgia. Bom, então, a lombalgia seria a dor nas costas, a dor lombar pura, na região lombosacra, às vezes pode irradiar para a região glútea. Na verdade, normalmente a lombalgia é benigna. Então, existem dois tipos de pessoas, aquelas que não têm dor nas costas e aquelas que vão ter, eventualmente, um episódio na vida. O problema é que, geralmente, alguns começam a ter episódios de repetição. Os principais culpados, então, falta de atividade física, sedentarismo, posturas inadequadas, falta de ergonomia, às vezes, no ambiente de trabalho. Para você ter noção, a dor nas costas, a lombalgia, é a segunda causa mais frequente de consulta em pronto-socorro. Olha só. Só vai perder para o resfriado comum. E se for pensar o prejuízo que isso aí vai levar para as empresas, para o INSS, então para o sistema de saúde, né? A pessoa acaba perdendo muitos dias por conta dessas crises de dor, né? Então o importante é o quê? Identificar o porquê e a gente tem que se mexer, tem que ir atrás. Eu falo para os pacientes que a gente tem que ser mais proativo. Você precisa trabalhar um pouquinho de exercício, alongamento, prestar atenção na postura. Cirurgia só em último caso muito difícil acabar numa cirurgia. É a minoria dos pacientes. Se fosse operar todo mundo que tem dor nas costas, a gente não ia conseguir dar conta de tudo isso. Tem telefone? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? É Juliana. Oi, Juliana, qual o seu bairro? É o Mário Dedini. Juliana do Mário Dedini. Pois não, Juliana, pode fazer sua pergunta. Então, eu tenho problema, né? Eu tenho 4 hérnias de disco. 4? Na L5, L4, aqui embaixo, né? E no ombro. Dá para identificar aqui? Aqui atrás do senhor, fica mais fácil. Atualmente estou trabalhando de empregada doméstica, né? Porque eu fui desempregada, Põe a imagem degenerativa da coluna. E eu agora estou fazendo hidroginástica. Eu gostaria até onde é bom a hidro. Hidroginástica, ela quer saber se é bom a prática da hidroginástica. Boa noite. Vamos começar assim do começo, né? 4 hérnias de disco, a gente tem que identificar muito bem se são realmente hérnias de disco, tá? Se está havendo algum comprometimento das raízes nervosas, dos nervos, se a dor está irradiando para a perna, tá? Porque geralmente essas protusões, esses abaulamentos discais, eles muitas vezes são degenerativos. Então a gente, aqui nessa imagem, a gente vê que o que está acontecendo? A hérnia efetivamente está comprimindo e está causando uma inflamação no nervo. Isso aqui realmente pode gerar bastante dor na perna, e se o paciente evoluir com sintomas de piora neurológica, alteração de sensibilidade, força e reflexo, eventualmente a gente vai ter que intervir, tá? Mas se você não tem nenhum sintoma neurológico, se suas crises estão controladas, faça atividade física. A hidroginástica é uma ótima atividade, porque ela, além de fortalecer, não tem impacto, tá? E a sua coluna com certeza vai agradecer e você vai ter menos episódios de dor, com certeza. Aí então a hidro é muito bom, então, que vai ajudar aí a recuperação. Ô, Daniel, mas o que causa, né? Você falou que é questão genética também que está influenciando, mas sim, ela falou que ela é diarista, né? Eu sou diarista, então a gente pensa, né? Hoje, a diarista, ela tem que levantar peso por vez, ela tem que agachar, ela tem que levantar, ela tem que varrer o chão, arrastar móveis. Tudo isso é uma consequência provável aí, que acaba provocando, assim, as quatro hérnias, meu Deus. Então, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, quando chega com problema de coluna, é se tem algum histórico
familiar, porque isso aí conta bastante. Depois, é lógico, a gente pergunta muito da atividade da pessoa. A gente sabe que pessoas que carregam muito peso, atividades vibratórias, aquele cara que fica naquela britadeira, aquela pessoa que dirige o dia inteiro, grandes distâncias, tabagista, aquela pessoa também que não bebe às vezes muito líquido, muita água, a coluna vai degenerar. E o sono também é importante. Então, a gente não pode culpar só seu trabalho, a gente tem que ver o todo, que com certeza você vai ter mais fatores de risco e a gente tem que tentar trabalhar nesses fatores. É lógico que carregar um peso, eu não sei se vai aparecer a imagem, eu trouxe tá aí, a imagem, né? Aqui tem a imagem de como que a gente orienta geralmente os pacientes de carregar um peso. Carregar o peso. O caso a gente orienta sempre usar as pernas. Então, aqui o homem está fazendo a posição correta, dobrando os joelhos para pegar. Você vê que ele não está machucando a coluna. Sim. Aqui a mulher, incorretamente, forçando. Só com a própria coluna lombar para pegar o peso. Então, aqui tem grande risco dela se machucar. Esse cara está fazendo o correto. Então, você não pode ter preguiça. Tem que agachar, dobrar o joelho para prevenir de machucar a coluna aqui, igual totalmente esse caso. Correto. Olha, vou até fazer aqui, aproveitando, o Braga Móveis também, né? Que é o nosso grande amigo. Ó, essa posição aqui é incorreta. Dobra o joelho. Aqui. Traz o objeto para perto. Contrai o abdômen. Sim. Agora levanta com a perna. Ficou até mais leve. Ficou até mais leve. É isso aí. Quer dizer, você pegar aqui, né? Você deixa de abaixar. Você abaixa, você despeja toda a pressão no seu disco, na sua coluna. Você faz assim, né? Imagina a pressão que você despeja. A força inteira está aí. Geralmente, se você for ter uma hérnia de disco aguda, o pior movimento é aquele movimento que você agacha, faz uma flexão, extensão com rotação. Nossa, porque o nosso disco ele não aguenta força de rotação. Então pode haver a ruptura, pode lesar e acabar machucando as raízes. Eu sinto na hora, Daniel, quer dizer, eu fui pegar isso já. A minha mãe já uma vez, ela falou que escutou um estralo. Um estralo. Eu escutei um estralo, eu fui pegar lá a cadeira, escutei um estralo e aí a dor veio vindo devagar, até virar uma dor crônica. Acontece isso mesmo? A gente acaba ouvindo aí a torção? Tem bastante gente que às vezes refere que foi carregar um galão de água para carregar, que tinha acabado, foi pegar aquele galão de 20 litros, rodou sobre o próprio tronco, fez aquele fulcro e acabou lesando. Aí sente uma dor e que a coluna eventualmente nunca mais ficou a mesma. Então a gente tem que sempre orientar, principalmente o pessoal mais novo, como carregar peso para não se machucar precocemente, porque às vezes uma hérnia de disco, um paciente de 20 e poucos anos, já vai comprometer bastante a sua função até o final da vida, né? Estamos ao vivo aqui, né? Explicações do Dr. Daniel, ortopedista, né? Explicando para nós. Você pode participar ao vivo também, 2534-1234. Chegou uma pergunta pelo telefone, né, Maria? Chegou sim, olha, agora a pergunta é lá da Pauliceia, doutor. É a Luzinete, ela diz, encurtamento de tendão faz a pessoa perder completamente o equilíbrio? O que pode acontecer, eu estava falando bastante do alongamento, né? Eventualmente, se a gente tiver um encurtamento muito grave da musculatura, dos tendões, às vezes a musculatura, principalmente posterior da coxa, musculatura glútea, a gente pode desenvolver um probleminha, uma dificuldade de marcha. Então é sempre importante trabalhar muito. Não sei se tem a imagem da musculatura ali para trabalhar. A gente tem que trabalhar sempre muito a musculatura você falou da questão abdominal, do abdômen, né? A musculatura oblíqua, tá? Os eretores aqui da coluna e principalmente a musculatura glútea, tá? Aí a imagem. Aqui eu pus só uns exercícios assim para a gente fortalecer. Orientar. Todo mundo pergunta, doutor, como é que eu posso melhorar? Tem algum exercício? Às vezes a gente, com um colchonete, a gente já pode fazer uns exercícios, a gente fala isométricos, né? Sem carga. E a gente consegue trabalhar aqui musculatura abdominal, oblíqua, aqui a gente trabalha a musculatura glútea. E aqui já é um pouquinho mais avançado, a gente consegue trabalhar tanto a parte abdominal quanto o glúteo. Então não desanime, faça atividade física, melhore seu alongamento, com certeza você vai ter menos dores e vai andar muito melhor. Você falou uma coisa também, né, dentro dessa avaliação, né, que é feita no consultório pelo profissional, né, foi questionado também a questão aí no momento do descanso, né?
o colchão, o travesseiro, né? Tudo isso vai influenciar também numa boa recuperação da nossa coluna. Com certeza, né? Como eu estava dizendo, nossa coluna fica sujeita às cargas todo dia, né? A gente está sob a ação da gravidade o dia inteiro. Então, isso vai promover o quê? Uma diminuição da altura dos nossos discos e uma desidratação. Eventualmente, quando a gente dorme, mantendo uma postura legal... Você está colocando de lado, então de lado, é ideal. Quando a gente dorme, barriga para cima ou de lado, o que acontece? A gente está relaxando, a gente está tirando a ação do peso da gravidade, tá? E retificando a coluna. Então, a gente consegue o quê? Um relaxamento, o disco à noite vai hidratar. Então, hidratar bastante, dormir 8 horas por noite, é bom para dar um descanso para os nossos discos. Aqui tem a imagem, eu gosto dessas imagens, porque o pessoal pergunta muito no consultório, doutor, como é que eu durmo? Durmo de lado, de barriga para cima, vizinho falou para colocar um travesseiro no meio da perna. Para quem dorme de lado, a posição ideal está aqui. Geralmente um travesseiro médio, tá? A gente fala para medir mais ou menos essa distância aqui, do ossinho do ombro, que é o acrômio, até o ponto da mandíbula, tá? Aqui. Então vai dar mais ou menos isso o tamanho do travesseiro para quem vai dormir de lado. Olha só, gente. Então você não vai ficar nem com o pescoço para cá, nem o pescoço afundado. Você vai ficar com ele reto, tá? Então um travesseiro médio, tá? Se você gostar daqueles travesseiros viscoelástico, que o pessoal fala que é o travesseiro da NASA, é uma opção, tá? E aqui você pode usar sempre um travesseiro no meio da perna, tá? Para o braço é opcional o travesseiro também. Às vezes a pessoa acorda com a mão dormente, porque fica com o braço em cima do outro, pode acordar com a mão queimando. E o do quadril, por quê? Para a perna não cruzar, para a pelve não virar quando você estiver dormindo, porque daí você vai acabar girando sobre sua própria pelve. E quem dorme de barriga para cima, você tem a outra imagem aí? Aqui. Quem dorme de barriga para cima, geralmente o travesseiro tem que ser menor aqui na cabeça, um travesseirinho pequeno, e pode usar um travesseiro aqui na região embaixo do joelho para relaxar, tá? Infelizmente, barriga para baixo nunca. O colchão duro, ele é melhor? Aquele colchão que, nossa... Então, o colchão, a palavra não é duro, eu falo firme. Firme. Então, ele tem que ser firme, ele tem que aguentar o seu peso, não pode ser excessivamente mole, mas também não pode ser duro, desconfortável. Correto. Tá? Então veja bem o seu peso, tá? Veja a densidade do colchão, tá? E tenta equilibrar isso. E infelizmente a gente tem que gastar um pouquinho. A cada 5, 10 anos tem que trocar o colchão, tem que pôr a mão no bolso, porque a espuma não vai aguentar o peso. O colchão também tem validade. Tem validade, vai começar a afundar. E eu mesmo já tive que trocar várias vezes o colchão. Eventualmente pega um, coloca lá, deu os primeiros meses, já afundou, você leva e troca, que está na garantia, tem que trocar. Eu já tenho telefone, já vou atender já. Você pode participar, estamos no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Estamos conversando com o Dr. Daniel, ele que é ortopedista, esclarecendo as dúvidas, né? E tem telefone, alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É o Antônio do Jupiá. Antônio do Jupiá, pois não, Antônio? É que eu queria falar com o doutor, perguntar para ele, que eu trabalho com aquela costal, né, roçadeira. E eu trabalho às vezes na reto, né, mas tem mais barranco, né, para roçar, testosterona. E eu sempre sinto dor assim, igual ele acabou de falar agora aí, coluna, né, que tem que falar, né. E eu queria que ele falasse para mim o que eu tenho que fazer, porque eu suo muito, né? Eu bebo bastante água, né? Só que eu sinto muita dor assim na coluna, né? Eu queria que ele explicasse para mim o que eu tenho que fazer, porque eu trabalho naquela costal, então o corpo fica, né? Movimentando, né? Sobe, desce, às vezes eu fico penso assim, então eu queria que ele explicasse para mim. É interessante assim, quem trabalha com muito peso nas costas, não sei se é roçadeira ou se é bomba de despejar veneno, a gente sempre orienta, tem que ver mais ou menos o peso, né? O pessoal fala em mais ou menos, o ideal seria mais ou menos 10% do seu peso, né? Tem gente que fala até 20 quilos,
não tem assim um consenso. Mas o mais importante, eu acho que seria, lógico, sempre usar as duas alças, né? Tentar manter uma postura mais ereta, tentar contrair o abdômen e tomar cuidado para não forçar muito realmente a coluna lombar, eventualmente fazendo algum movimento de flexão, assim, para não se machucar. É importante fazer as pausas, lógico, é importante hidratar. Antes de começar, se você conseguir fazer um pouquinho de alongamento, aquecer, não entrar logo com peso com o corpo frio, porque eventualmente você pode realmente se machucar. Então tem que prestar bastante atenção com o aquecimento, alongamento, o excesso de peso, né? O alongamento é feito durante também? Quer dizer, durante o tempo eu fiz alongamento para iniciar minha atividade. E aí no meio é ideal que se faça novamente? É interessante, né? Tem a imagem da ergonomia aí? Eu peguei uma imagem da ergonomia porque o pessoal fala muito, quem trabalha em escritório, doutor, eu tenho dor no pescoço, tenho dor nas costas. Então, você imagina uma pessoa que está trabalhando aqui no computador, né? O que é o ideal? O ideal é os olhos estarem na altura do monitor. Então tá numa altura mais ou menos assim, para a gente não forçar e o pescoço para frente. Eu falo sempre que é a regra dos 90 graus. Você lembra 90 graus? Então 90 graus o cotovelo, 90 graus o quadril, 90 graus o joelho e os pés. Nada de ficar com o pé balançando na cadeira, ou sentado para frente da cadeira, ou muito para trás, ou com o tronco reclinado. Você tem que ficar estático e relaxado. E hoje, quem trabalha muito sentado, mesmo mantendo a postura, a gente não consegue ficar 6, 8 horas nessa posição. Então é muito importante as pausas. Então, trabalhou um pouquinho, eu falo, não deixa a garrafa ali do lado do micro. Levanta para tomar uma água, ótimo isso. Se mexe, a pessoa vai perceber que quanto mais ativa ela ficar no ambiente de trabalho, menos episódios de dor ela vai ter. Hoje em dia tem uns programinhas, aí até um paciente meu me falou esses dias, que você consegue baixar uns programas que no computador eles vão te avisando, cada 1h30, 2 horas, levanta, fecha os olhos, mexe o pescoço, alonga, levanta um pouquinho e volte para o trabalho. Com certeza não vai ser esse 1 minuto que vai fazer tanta diferença no final, muito pelo contrário. Vai fazer pro bem, né? A diferença vai fazer pro bem, você vai render muito mais fazendo essas pausas, não tendo dor. Eu acordo quase todo dia, vai fazer pelo menos uns 3 meses que eu acordo com muita dor no ombro direito. No ombro direito, braço, eu levanto aqui, ele dói. E aí eu começo a melhorar no final da noite, aí eu levanto, acordo de manhã, dor no ombro. Isso pode ser uma causa também, a questão do, como você falou, da posição que você está dormindo? A dor no ombro, a gente já tem que pesquisar outras coisas. Muitas vezes, ali a imagem, quem fica muito tempo mexendo com o mouse, porque o ombro não é uma articulação de carga, tá? E não é muito estável. Quem dá estabilidade do ombro são os músculos, tá? Os tendões. Então tem que estar tudo muito bem equilibrado para você não forçar, machucar, não forçar. Então quem mexe muito computador, mouse, acaba desenvolvendo aquela inflamação no tendão, bursite e dor. Você falou da parte de dormir, por isso que é importante, quando a gente vai dormir, você tem que deitar um pouquinho sobre a escápula. Não deitar aqui então dentro do ombro. Tá? Por isso até o travesseiro de você abraçar, porque você não vai cair para trás. Eu tiro, exatamente. Você tira um pouquinho a região do ombro, dorme mais aqui na região da escápula, para você não cair, você abraça o travesseiro. Então, mais ou menos aqui, a moça está levemente reclinada para lá, porque você tem que tirar um pouquinho a escápula para frente para apoiar essa região aqui. Correto. Se você dormir aqui, você vai acordar com bursite, com inflamação no ombro, tendão. Muito. Sempre esse lado, eu acordo desse lado e acordo com dor. Exatamente isso. Olha, uma aula nós tivemos aqui, né? Espero que o Daniel volte aí o quanto antes participar do nosso programa. Tem mais, né? Acabou ficando perguntas também. E, bom, agradeço a sua participação, viu? Fica à vontade. Muito bom. Obrigado. Vamos ver a próxima vez novamente aqui para a gente esclarecer as dúvidas da população. Com certeza, se eu puder ajudar. Com toda certeza. Muito obrigado, viu, Daniel? Boa noite. Olha, você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba.